O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A Zuc Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMED. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A Zuc guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. No cenário empresarial atual, o bem-estar dos seus colaboradores é a base do seu sucesso. Mas como garantir uma saúde corporativa eficiente, humana e sem burocracia? Na ERG Life, sob a liderança experiente de Edson Gatto, com sua vasta e comprovada dedicação à saúde, acreditamos que a solução está em um cuidado que vai além. Nosso propósito é inspirar uma nova era de saúde corporativa, tornando-a mais humana, acessível e impactante. Oferecemos um portfólio completo, planos de saúde e odontológicos personalizados, seguro de vida e uma consultoria especializada que cuida de tudo, da gestão à negociação. Nosso atendimento é humanizado e ágil, com SLAs que garantem respostas em minutos e um NPS na zona de excelência. Conte ainda com o suporte de nossa consultoria médica e jurídica especializada. Vamos além, com programas de saúde anuais, materiais de comunicação personalizados para seus colaboradores e o investimento contínuo em tecnologia e prevenção. Nosso compromisso com a excelência é garantido por processos como o Six Sigma, assegurando a tranquilidade que sua empresa busca. Cansado de altos custos e atendimento ineficaz, a ERG Life é a sua parceira ideal para um futuro de saúde e bem-estar corporativo. Cuidamos da saúde e benefícios, para você focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. ERG Life, cuidando da saúde e benefícios da sua empresa. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, apoiadores e patrocinadores. O tema de hoje é a importância da educação financeira nas empresas. Olha que tema bacana aí, pessoal. E estamos aqui com o Jackson Dorta. Ele é estrategista de investimento e alavancagem patrimonial. Jackson, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui no programa. Bom, Cláudio, é uma grande honra estar aqui novamente, né? Saudando aí essa sua audiência extremamente qualificada. A gente acompanha aqui, a gente sabe que hoje esse programa Gestão em Pauta é um dos programas de referência, em especial na área de RH, que nós temos aqui, não só em Guarulhos, né? A gente tem muitas proximidades aqui, mas eu diria que é um programa que já tem abrangência no estado de São Paulo e Brasil. E pelo que a gente estava conversando aí, já tem outros países também que o Gestão em Pauta já chega lá, né, Cláudio? É isso aí, Jackson. Para mim é uma honra ter você aqui, é um prazer imenso. E eu tenho certeza que com a sua experiência,
você vai contribuir muito aí com a nossa audiência, né? Mas antes, fala um pouco mais sobre você, sua jornada e o que você tem feito hoje. Bom, Claudinho, a minha história é uma história muito, muito legal, eu digo assim, né? Porque hoje eu efetivamente estou trabalhando na área de investimentos, né? Então hoje sou educador financeiro, mas hoje também já puxando para a questão de estratégia de investimentos. Mas quem olha assim, né, esse rostinho bonito, não sabe que a minha primeira base, a minha formação, eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje já na reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou formado em administração de empresas, sou formado em educação física, sou pós-graduado em ciências policiais. E já nessa segunda fase, eu sempre gostei muito dessa questão de pessoas, tanto na minha vida profissional, tanto que eu me especializei também na área de liderança, né? Então entender o que é essa loucura de lidar com pessoas. Então hoje nós temos toda uma estratégia e uma estrutura de capacitação de gestores, lideranças, né, para poder dar esse rumo e essa estratégia para corporações e não só para corporações como você também. A grande liderança começa com você. Então, isso daí é uma coisa que me encanta e hoje estamos falando de educação financeira, né? E aqui eu já falo uma coisa legal, né? Por que eu falo de educação financeira? Porque geralmente a gente busca curar aquilo que nós já fomos doentes. Então eu já fui um endividado na minha vida, já passei por esses perrengues e isso ajudou a eu entender como funciona o jogo do dinheiro, essa mecânica do dinheiro, e hoje, graças a Deus, tenho uma vida equilibrada, consegui aí dar os passos necessários, primeiro para ter liberdade financeira, e agora eu estou buscando a minha independência financeira, né? Então, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no nosso bate-papo também, Cláudio. Então, esse daí é o Jackson Dorta. Hoje sou educador financeiro, sou palestrante na área de liderança e também sou especialista em investimentos. Olha que bacana, pessoal. Temos aqui o Tenente Coronel, não é isso? Opa, nós estamos aqui. Mas você sabe que é muito interessante isso, que você conseguiu pegar toda a sua experiência da sua jornada militar e trazer isso para o mundo corporativo, por sinal. E nos bastidores, eu estava falando com você, e eu participei de uma palestra sua, onde nós falamos que você traz uma analogia, né, do ambiente militar para a liderança. Sim, que, inclusive, você lançou um livro aí, que, pessoal, um escritor, por sinal, olha só, é completo. Nossa. Né? E você lançou um livro, qual que é o nome do livro mesmo? Virei líder e agora. Virou líder e agora, né? Virei líder e agora. Líder e agora. Então, esse livro, pessoal, olha, quem estiver acompanhando aqui, eu vou falar para vocês uma coisa muito legal. Busquem esse livro, tá na Amazon, aí, em todas as plataformas, Virei Líder e agora Jackson Dorta. Porque lá eu coloco situações práticas da minha carreira, aonde, através de todo esse processo de lidar com pessoas, de ter desafios reais, essa pressão sobre resultados, mas como você transforma isso realmente num grande diferencial competitivo, tá? Porque assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que eu tenho aprendido. Se você não tem desafios na sua vida, se você já encontrou equilíbrio e já tem uma zona de conforto, fique preocupado. Sim. Porque quem está em zona de conforto está muito próximo da estagnação. Sim. Não existe zona de conforto. Enquanto você está vivo, você tem uma missão a cumprir nesse tempo, nesse planeta. Então, e nesse livro eu conto as minhas histórias, nesse livro eu conto estratégias que geraram resultados extraordinários. Então, vale a pena. Tá aí o convite para você comprar o livro Virei Líder e agora. Olha, eu li e é fantástico. Pessoal, hoje é o meu último dia aqui pela Rede Alto Tietê, né? Mas fica até o final, que irei falar mais a respeito e aproveitar para deixar também alguns agradecimentos, tá certo? E hoje também é um momento especial, né, Jackson? Nós conversamos aqui no dia 22 de março, o programa Gestão em Pauta completou 3 anos. E aí estava conversando que o primeiro programa que foi ao ar foi com você. Isso há 3 anos atrás, né? Cláudio, essa... E você voltando Não, e é uma grande honra.
E, pessoal, como é importante a gente entender o nosso fluxo de vida, né? Porque a gente vê assim, pô, às vezes você tá lá, a gente vai fazendo as coisas e a gente não para entender esse ciclo. E de verdade, como foi uma grande honra ser o primeiro convidado para você aqui, né? O primeiro entrevistado aqui, hoje também é uma grande honra encerrar esse ciclo. Porque, na verdade, a vida também é isso, né? São ciclos que começam e que terminam. E, assim, com o coração cheio de alegria, que você está alçando voos maiores dentro dessa carreira que você tem construído com amor, com carinho, com responsabilidade, com dedicação. E eu acompanhei passo a passo. Então pode ter certeza, Cláudio, se você está indo para esses novos caminhos aí, são estradas que você sedimentou com honra, com amor, com verdade, com simplicidade, com humildade. E quem faz isso e continua nessa consistência que você está, vai chegar em lugares maravilhosos, pode ter certeza. Poxa, eu agradeço demais essas palavras vindo de você, Jackson Dawes. Para mim é uma honra, um orgulho imenso, sabe? E realmente, né, para mim, quando é que eu vi, poxa, completando 3 anos, tem que ser o Jackson Dawes. É nóis, né? Se tiver algum compromisso, ele vai cansar para poder estar aqui comigo, porque é para poder, é um reconhecimento meu, né, para você ter acreditado mesmo no programa 3 anos atrás, né? E como você falou, é o que eu venho construindo e a nossa vida é assim, né? A gente tem que ir buscando voos, né? Mas isso eu vou falar um pouquinho mais lá no final. E também deixar alguns agradecimentos especiais também aí. Jackson, mas por que a educação financeira é importante? Bom, a gente vai falar sobre grana, sobre dinheiro. E assim, é muito legal, né, Cláudio? Que daí eu já devolvo para você o seguinte. Você já teve alguma fase na sua vida que você estava devendo? Sim. Ó, o pessoal que está aqui acompanhando aqui, o pessoal do estúdio aqui, ó, vou perguntar, quem que já ficou devendo na vida? Né? Então, não só uma vez, né? Não só uma vez, né, Michel? Michel, eu só não vou perguntar quem está devendo, pessoal, porque daqui a pouco começa o pessoal a chorar aqui no estúdio, né? Então, mas aí a gente começa a falar sobre a importância da educação financeira a partir de uma reflexão como essa. Porque assim, como que nós ficamos quando nós estamos endividados? Então, pessoalmente, já é uma situação catastrófica. E uma coisa importante hoje, Cláudio, é que você vê que no Brasil, 80% das famílias estão endividadas. Olha o que eu estou te falando, 80% das famílias no Brasil estão endividadas. Então isso significa que o nosso país, nós não criamos uma cultura que saiba lidar com o dinheiro. Porque eu já te falo uma coisa, dinheiro é energia, dinheiro é frequência. Então, à medida que você começa a entender como ele funciona, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Tem algumas frases que eu penso que são extremamente relevantes e uma delas é essa, Cláudio. O dinheiro é um maravilhoso escravo e um péssimo senhor. Olha o que eu estou falando, dinheiro é um maravilhoso escravo para te atender, para poder servir você, para poder comprar coisas que são importantes, mas é um péssimo senhor. E a hora que você está endividado, significa que o dinheiro virou o seu senhor. Então, sair dessa condição de devedor para uma pessoa que vai saber lidar com o dinheiro de uma forma positiva e também construir patrimônio, é isso que a educação financeira propicia. Agora, a questão de lidar com dinheiro, vamos lá, você acha que um casal que está endividado consegue ter harmonia dentro de casa? Imagina, sabe, é aquela história, vai fazer, corta, não tá aqui, aí começa as acusações porque gastou no salão de beleza, porque gastou com o futebol dos amigos, gastou com... E aí você vai ter um ambiente que dificilmente vai prosperar. E se você é pai e está endividado, a relação com seu filho é boa, cada coisa que seu filho pede você não consegue atender, né? E aí tem uma outra coisa do endividamento também, que eu adoro, que fique claro, que é a questão de quando um colaborador na sua empresa está endividado. Imagina, o que acontece com um colaborador quando ele está endividado? Essas mesmas reações que nós temos, só que se dentro de casa há essa questão do endividamento, o que vai acontecer é problemas dentro de casa. Agora, se é na empresa, vai acontecer problemas dentro da empresa. E o que significam esses problemas dentro de uma empresa? Absenteísmo, baixa produtividade, relações tensas entre as pessoas. Um cara que está para perder o carro, perder a casa porque não está conseguindo pagar o financiamento, você acha que esse cara vai trabalhar tranquilo?
Você acha que já não está no limite? De repente uma coisa mal falada na empresa já não vai acontecer alguma coisa extremamente desagradável, vai desagregar, vai rachar a equipe, diminuir a produtividade? Ou seja, a questão financeira é fundamental para o equilíbrio, quer seja você pessoalmente. Você é solteiro, tá, mas se você estiver endividado, como é que você fica? Você não vai conseguir estar bem. Se é casado, isso vai contaminar a sua família. Se é na empresa, você vai ter queda de rendimentos, você vai causar problemas para a empresa. Então, Cláudio, por isso que eu falo para você. E aí o legal desse processo é que você está falando de um ex-endividado. Né? Na minha carreira da Polícia Militar, teve uma fase, quando eu era tenente, em que nós tínhamos uma fase complicada, porque era uma fase salarial, onde a gente estava recebendo os piores salários da história da Polícia Militar, quando eu me formei em 1991. E em 91 a gente tinha uma coisa, né, que era aquela inflação galopante. Então, talvez alguns que estejam nos acompanhando aqui nem sabem, porque não era nem nascido em 91, mas nós passamos uma geração em que os juros era 30, 40, 50, 60, 70% ao mês. Ao mês. Então, era uma situação que você ia para o supermercado, você recebia o salário e corria para o supermercado, porque o que você conseguia comprar hoje, você não conseguia comprar amanhã. Então, eu passei por essa fase, só que naquela época tinha uma coisa, né? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito. E qual crédito que eu tinha? Cheque especial. Então, Cláudio, por alguns anos, uns 2 anos da minha vida, o meu salário caía para cobrir o cheque especial. Ou seja, por 2 anos da minha vida, eu trabalhei todos os meses para os juros bancários. Então, e o que significa isso? Que eu joguei fora esse dinheiro. 80% ao mês, imagina quanto que não era tomado de mim mensalmente. E aí o que aconteceu, então, como eu tive esse problema, chegou num determinado momento da minha vida que eu falei assim, não é possível. Eu olhava os companheiros da minha turma que se formou comigo, etc. O cara já tinha apartamento, já tinha bem, já tinha carros, tinha investimentos, e eu não tinha muita coisa. Na verdade, eu tinha um Golzinho verde, que foi o primeiro carro que eu comprei, zero. E já, então, com quase 15 anos de polícia, sendo primeiro tenente já antigo, eu olhei aquela situação e falei assim, tem alguma coisa errada. Aí eu falei o seguinte, vou começar a mudar essa história. Então, como eu disse para você, eu já passei por essa dor, eu já passei por toda a tristeza de você chegar e o seu dinheiro não dá. Agora, eu digo uma coisa com você com uma tranquilidade. O problema não é o dinheiro. O problema é como você vai lidar com o dinheiro. Exato. Né? Então aí começa a brincadeira sobre educação financeira. Mas deu para entender? Ó, quem está acompanhando a gente aí, olha, você quer entender por que é importante a educação financeira? Pegue a sua vida real. Vê os perrengues que você já passou, o que é você estar endividado, o que é você não ter dinheiro, o que é de repente você ter um carro com busca e apreensão. Então, hoje, você tem, se não me engano, são 20 mil imóveis mensais, alguma coisa dentro desse número aí, por mês que vai para leilão, porque o pessoal não consegue pagar. 20 mil imóveis? 20 mil imóveis. Então, é muita coisa. Né? Se não me engano, esses são números aí da Grande São Paulo. Né? Então, imagina nível Brasil que nós estamos falando. É muita coisa. Então, lidar com dinheiro é fundamental. Com certeza. E você sabe que me veio aqui uma situação... bom, primeiro... Como você comentou, quem nunca passou por uma dívida, né? Mas enfim, e você falou uma coisa muito importante e necessária, né? O problema não é o dinheiro, é como lidar com o dinheiro, né? E aí você vê, isso vem até de geração para geração, que dinheiro é amaldiçoado, que dinheiro não sei o quê, não traz felicidade. E aí cria, né, até um viés ali, né? Que você nunca pode ter dinheiro, mas na verdade é culpado tadinho o dinheiro é um papel, uma cédula, né? Mas ele não faz mal nenhum. Você tem que saber usar o dinheiro. Porque tem pessoas que têm dinheiro e faz pro bem ou pro mal. Sim. Dinheiro é ferramenta, não é um fim em si. Exato. E como você lida com uma ferramenta. E lamentavelmente, aí que tá. Aí nós entramos, hoje, Cláudio, nós temos 5 pilares que dentro da metodologia que nós desenvolvemos aqui, dentro do Leader Club, sobre educação financeira, nós seguimos esses pilares aqui. E você falou uma coisa importante que é o primeiro pilar, que é a questão do conhecimento.
Então, o que é conhecimento? Eu vou citar aqui, para quem está nos acompanhando aqui, ó, 2 livros que fizeram a diferença na minha vida. Primeiro livro que eu indico para vocês aqui, que vai fazer a diferença na sua vida, chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, esse livro vai ensinar para você o passo a passo de você começar a construir uma reserva financeira. É espetacular, é um livrinho fininho, que é uma história muito fácil de ler, mas que começa a amadurecer como que você vai lidar com o dinheiro. E o segundo livro é aquele que todo mundo, ou todo mundo não, né? Muita gente já leu, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Que diz a lenda que não foi ele que escreveu, né? Não foi ele que escreveu. Não, ele tinha uma parceira que é co-escritora desse livro aí, mas basicamente toda a ideia foi ela que organizou, mas pegando a história de Robert Kiyosaki. E lá, ele ensina as regras do dinheiro, as leis do dinheiro. Muitas delas são importantes, né? Só que as pessoas, para você ter qualquer coisa na sua vida, primeiro você tem que ter conhecimento, né? O jogo na minha vida mudou quando eu fiz um curso de educação financeira chamado Meu Primeiro Milhão. Meu primeiro milhão. Meu Primeiro Milhão. Então, com aquela insatisfação que eu tinha de ver pessoas que estavam na mesma faixa que eu, ganhando basicamente a mesma coisa que eu, alguns já tinham dinheiro e outros não, aí eu comecei a entender o seguinte: o problema não é o dinheiro, o problema é a nossa relação com o dinheiro. Exato. Mas eu já falo para você, dos 5 Cs que nós temos, o primeiro é o conhecimento. Então você tem que ter conhecimento, tem que participar de cursos, tem que saber como funciona o dinheiro, tem que saber como funciona os juros compostos, você tem que entender, ter informação sobre o dinheiro. Senão, é a mesma coisa, sei lá, você vai fazer um castelo e você não tem um engenheiro. Você vai empilhar tijolo? Vai empilhar tijolo. Vai ter sustentação? Dificilmente. Então, a informação é fundamental. O conhecimento é fundamental e é o primeiro passo. Tá? Aí a gente vê uma coisa que você acabou de falar, né? Quer ver que legal? Olha como é a programação que nós temos sobre dinheiro. Dinheiro não dá em... Ditado popular. Não dá em árvore. Pronto! Entendeu? Quem já falou isso pra gente? Nosso pai e nossa mãe, né? Ou seja, a minha falava. Às vezes chega, mãe, tal coisa. Verdade. Filho, você acha que dinheiro dá em árvore? Dinheiro não dá em árvore. Você me pegou aqui de calça curta aqui. Então. Não faz pergunta. Não faz pergunta. Não. Mas eu lembrei, é verdade. Não, dinheiro não dá em árvore. Sim, verdade. Né? Aí tem a Bíblia que você falou, é mais fácil um camelo passar por uma agulha, né? Pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, nós somos programados com relação a dinheiro. Aí entra o segundo C, que é a consciência, que é você entender a sua relação com o dinheiro. E aqui eu vou contar uma história que é muito legal, que aconteceu recentemente. Então, um cliente, ele tinha um problema com o dinheiro, que era o seguinte: ele ganhava bastante, então estava na faixa de 30 mil reais já, mas ele estava endividado, ele vivia endividado. E olha que legal. Quando começaram a fazer o acompanhamento, aí eles fizeram uma coisa muito bacana. Eles fizeram aquele teste de análise comportamental, que você aplica, como que é o nome? O deles é o DISC, né? É o DISC. Olha que legal. Olha para você. Dinheiro, Jacques, é só saber guardar. Não, pessoal, olha. Foi feita uma análise DISC. Dentro desse DISC, viu o perfil comportamental dele e entenderam o seguinte: ele tinha uma característica de personalidade que ele não gostava de discussões. Então, ele não gostava de situações limites. E o que ele entendia, né? Inconscientemente, na cabeça, o que ele tinha? Que quando a esposa e a filha dele pediam alguma coisa de dinheiro, ele tinha inconscientemente que se ele falasse não, ele ia criar um atrito com a filha e com a esposa. Então, para não ter isso, ele tinha uma resposta automática a tudo que elas pediam, que era sim, para não ter conflito. Só que o que aconteceu? Tinha coisas que não eram necessárias comprar, ele falava sim, e aí chegava no final do mês, não fechava a conta. Então, ele teve que entender esse processo dele, e aí, sabe como foi resolvido isso? Ele fez um acordo com a esposa e com a filha que cada pedido de compra acima de determinado valor, eles iam esperar 24 horas para verificar se havia necessidade de comprar ou não. A hora que ele implementou isso,
80% das coisas que eles compravam já não comprava mais. Sim. Então, aí você fala assim, não, Jackson, dinheiro é sobre guardar, sobre... Não, se você não entender como você foi programado com relação a dinheiro, como você funciona com relação a dinheiro, você dificilmente vai conseguir administrar essa energia de uma forma inteligente, de uma forma construtiva. Poxa, você falou uma coisa aí, me corrija se eu tô certo ou não, tá? Você falou de esperar 24 horas, né? Então, quer dizer, os gastos pode ter alguma relação com o emocional? Porque, veja bem, você vai, às vezes, tá andando ali no shopping ali e tal, e você vê ali o sapato, mas será que eu preciso daquele sapato? Sim. Aí você compra o sapato e nem usa ele. Sim. Às vezes fica lá guardado lá, né? E você se arrepende. Mas por que eu comprei esse sapato aí se eu não precisava dele? Tem alguma coisa a ver ou não? Tem, claro. Aí que eu digo para você, toda essa parte a gente pode colocar até dentro da caixinha de psicologia financeira. Então, assim, dentro da nossa metodologia, sempre você vai aprender a fazer 2 perguntas. Eu quero ou eu preciso? Né? Então, de repente, putz, esse tênis tá legal, tá na promoção. Tá, mas quantos tênis você tem em casa? Tem 4 tênis em casa. Você é centopeia? Você usa lá, você tem só 2 pés. Então, de repente, assim, tá na promoção, é bonito, você gostou, mas você quer ou você precisa? Putz, aí você falou, pô, não, eu quero, então eu não preciso. Pô, já bloqueou, já não vai gastar esse dinheiro. Aí a gente também fala o seguinte, ó, eu quero ou preciso? Daí você fala assim, não, eu preciso, tá? Aí tem uma segunda pergunta. Você precisa para agora? Porque às vezes você tem aquele tênis ainda que aguenta mais 6 meses. Exato. Sabe? E por quê? Às vezes a gente compra coisa. Tem algumas... Pelo impulso. Impulso. Pelo impulso, né? É a máquina que tem hoje de fazer você comprar. E quando você não tem uma boa relação com você, às vezes a compra acaba sendo uma compensação psicológica para você de alguma coisa. Você quer ver uma coisa que é corriqueira? A mulher, quando está estressada, às vezes, o que elas fazem? Saem e vão pro shopping. E chega lá, elas vão comprar um monte de coisa lá e a hora que vai, ó, putz, desestressei. Perfeito, assim, cada um sabe onde o sapato aperta. Mas o que eu falo é o seguinte, e se você estiver estressado, você meter um tênis e fazer uma caminhada para você equilibrar isso? Não é mais saudável? Então, nós usamos o dinheiro de uma forma, aí que eu digo para você, é mentalidade, como nós somos programados com relação ao dinheiro. E às vezes acontece que nem nós temos consciência das nossas programações sobre dinheiro. Tá? Então aí entra essa questão. Então, ó, mas já vai uma dica para quem está assistindo a gente aqui, ó. Primeira pergunta, eu quero ou eu preciso? Tá? Se eu preciso agora? Se não for agora, dá 24 horas. E depois de 24 horas você vai chegar na sua casa, aí você vai puxar lá e você vai falar, putz, olha, eu ainda tenho essa capa de chuva aqui que eu pensei que não tinha mais. Aí você já não compra. Então, isso não tem nada a ver com você ser muquirana ou você deixar de comprar o que você precisa. É só de você ter inteligência, mudar a mentalidade com o uso do recurso chamado dinheiro. Sim. Então eu falei para você, primeiro conhecimento, segundo a gente tem consciência, que é a tal da mentalidade. Exato. Terceiro pilar que nós temos é o planejamento, que a gente chama aqui de caminho, ou seja, o que eu quero da minha vida financeira. Quero comprar meu apartamento, quero trocar meu carro, quero fazer uma faculdade, quero fazer o meu MBA fora do Brasil. Então você tem que começar a entender exatamente o que você quer, para daí você traçar uma estratégia. Porque, os recursos são limitados. Então não adianta você querer casar, ter filho e sei lá, comprar o seu apartamento. Por que não adianta? Porque você não tem nem o recurso mais valioso que existe e vai dar conta disso. Qual que é o recurso mais valioso que a gente tem? Daí também não tinha combinado. É dinheiro ou tempo? É o tempo, né? É o tempo, Porque, olha, com dinheiro você não consegue comprar tempo. Entendeu? Agora, com tempo, com inteligência, você faz dinheiro. Então, Cláudio... Uau, faz sentido. Tá? Então, aí que eu digo para você. Então, planejamento é fundamental, porque às vezes as pessoas entram nessa falta de perspectiva e começam a querer fazer muitas coisas sem ter estrutura para isso. E graças a Deus os recursos são limitados. Porque mesmo quem tem muito dinheiro, por exemplo, sei lá, o filho do milionário, né, dentro disso daqui, às vezes ele não aprendeu a lidar com o dinheiro como, por exemplo, o pai dele teve. Então, muitas vezes a gente tem aquela frase que você deve ter ouvido. Pai rico, filho nobre, neto pobre.
Por quê? Porque se não ensinar a lidar com a energia de dinheiro, não adianta quanto tem, que não vai ser próspero, não vai ser rico. Rico numa ideia muito mais ampla, né? Porque assim, tem uma outra frase que eu acho que é espetacular. Cláudio, eu já falei que assim, o dinheiro é um maravilhoso escravo e um péssimo senhor. Mas eu conheço muitas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm, sabe o que é? Dinheiro. Olha o que eu te falei para você. Tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Mas não tem prosperidade, não tem alegria, não usa esse dinheiro. Dinheiro é escravo. Dinheiro não pode ser senhor. E eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas virou escravo do dinheiro. E aí também não resolve. Então nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter consciência, que é a mentalidade do dinheiro, daí nós temos que ter planejamento, né? Que é o caminho. Aí nós temos que ter o quarto C, que é o controle. Então é o básico. Aí eu te falo, na nossa metodologia, a hora que você entra, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre orçamento pessoal. Então, o que é orçamento pessoal? É você controlar exatamente tudo que você gasta. Jackson, mas eu ganho pouco. Velho, a Bíblia é sábia, porque ela fala o seguinte: quem não administrou pouco, não administrou muito. Então hoje, se você ganha 1.000 e está endividado, eu posso dobrar o seu salário, que em pouco tempo você vai dobrar a sua dívida. Verdade. Então é sobre controle, é sobre você fazer o básico, é sobre disciplina. Controle é disciplina. Você saber exatamente como que essa energia funciona. E se você não cuida do dinheiro, que é uma energia tão importante nesse mundo capitalista, geralmente as outras áreas da sua vida também vão estar largadas. Entendeu? Às vezes a sua relação com Deus é o espiritual, às vezes a relação com o trabalho, às vezes a relação com o seu cônjuge ou com a sua família. Uma coisa está interligada à outra. Quando você aprende a lidar com o dinheiro de uma forma inteligente e construtiva, você também vai ver que várias outras áreas da sua vida você começa a ter um controle e uma disciplina maior. Isso faz toda a diferença. Chique? E o quinto é o quinto, né? Eu tenho o quinto, E aí o quinto sim a gente começa a falar em construção de patrimônio. Aí a gente fala sobre investimento. Aí você começa a entender já, você fez já essa jornada, e aí você começa a entender efetivamente como você vai fazer para ter patrimônio. Ou seja, qual que é a sua realidade? Então hoje, muitas das vezes nós estamos orientando as pessoas que estão acompanhando essa metodologia a, por exemplo, pensar na possibilidade de uma carta de crédito de consórcio. Por quê? É uma estratégia extremamente simples, extremamente inteligente para você começar a gerar potência financeira. Né? Quer seja para aquisição de imóvel, aquisição de um automóvel. Hoje, através de consórcio, você consegue, inclusive, por exemplo, fazer um procedimento estético, se for necessário, mas não é só sobre isso. Consórcio é uma ferramenta para você criar potência financeira. E aí tem várias estratégias dentro disso. Então, isso é só uma das ferramentas. Sim. Hoje, por exemplo, agora de manhã tive uma reunião que nós fizemos uma parceria para fazer investimento nos Estados Unidos em dólar. Então, olha as possibilidades. Mas daí você vai falar, mas Jackson, mas daí precisa ter muito dinheiro. Pessoal, se você começar com a primeira moeda de R$1, é cultura, é energia que você vai gerando, é mentalidade que você cria, e o dinheiro não é causa, dinheiro é consequência do processo. Então, se você está lá, os 5 Cs nossos: conhecimento, consciência, caminho, que é planejamento, controle, que é disciplina, e aí você constrói patrimônio, e aí você começa efetivamente a fazer uma base de dinheiro mesmo, que vai te dar uma tranquilidade para você ter uma vida em que a questão financeira não vai ser mais um gargalo que você vai ter que administrar. Poxa, e essa metodologia você vem desenvolvendo junto às pessoas físicas e empresas, é isso? Tá, hoje nós temos 2 formatos. Então, olha, agora em abril nós vamos lançar um programa chamado Educação Financeira para Todos. E qual que é o objetivo? Aí é realmente popularizar a questão da educação financeira. Então são palestras que nós estaremos ministrando em escolas, associações, entidades, igrejas, porque eu penso que essa questão de saber lidar com o dinheiro é fundamental para você ter êxito em qualquer área, assim, em qualquer área da sua vida. Se você não tem a educação, se você não tem as finanças bem alinhadas, você vai ter problema com famílias. Exato. Você não vai ter espiritualidade sabendo que você está para sua casa ser tomada pelo banco. Então,
eu penso que isso é fundamental e, como 80% das famílias hoje estão endividadas, acho que é claro que nós não temos educação financeira como uma cultura da nossa sociedade do Brasil. Agora, a segunda frente é que nós também estamos indo para as empresas. E agora, né, Cláudio, você deve saber muito mais do que eu, a tal da NR1, que está aí, e a NR1 fala que as empresas passam a ser corresponsáveis pela tal da saúde mental. Acho que é isso, né? Sim, é isso. Então, hoje nós também estamos levando para as empresas essa questão da educação financeira dentro de uma metodologia que a maior diferença é que nós acompanhamos o processo desses colaboradores. Então, desde fazer uma análise inicial para entender a realidade financeira onde eles estão, até seguir esses 5 passos aqui, para daqui a um tempo eles estarem efetivamente começando a fazer o seu primeiro investimento, quer seja num título no LCA, quer seja no CDB. A gente, dentro dessa estratégia, depois de um tempo ele vai estar efetivamente conhecendo investimentos e vai saber que hoje, a partir de R$10, você já consegue fazer investimentos inteligentes que serão um diferencial para a sua potência financeira. Bacana demais, Jackson. O papo tá bom, mas deixa eu dizer aqui nossos patrocinadores, tá certo? Bora, vamos lá. A gente volta a falar sobre isso daí, tá interessante aí o bate-papo aí. Quero anunciar aqui o Centro Universitário ENIAC, concursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC, a ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho, a ERG Life, corretora e administradora de planos de saúde empresarial, e a Remunerar Consultoria, especializado em remuneração estratégica. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A ZUC Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMET. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A ZUC guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. No cenário empresarial atual, o bem-estar dos seus colaboradores é a base do seu sucesso. Mas como garantir uma saúde corporativa eficiente, humana e sem burocracia? Na ERG Life, sob a liderança experiente de Edson Gatto, com sua vasta e comprovada dedicação à saúde, acreditamos que a solução está em um cuidado que vai além. Nosso propósito é inspirar uma nova era de saúde corporativa, tornando-a mais humana, acessível e impactante. Oferecemos um portfólio completo, planos de saúde e odontológicos personalizados, seguro de vida e uma consultoria especializada que cuida de tudo, da gestão à negociação. Nosso atendimento é humanizado e ágil, com SLAs que garantem respostas em minutos e um NPS na zona de excelência. Conte ainda com o suporte de nossa consultoria médica e jurídica especializada. Vamos além, com programas de saúde anuais, materiais de comunicação personalizados para seus colaboradores e o investimento contínuo em tecnologia e prevenção. Nosso compromisso com a
excelência é garantido por processos como o Six Sigma, assegurando a tranquilidade que sua empresa busca. Cansado de altos custos e atendimento ineficaz, a ERG Life é a sua parceira ideal para um futuro de saúde e bem-estar corporativo. Cuidamos da saúde e benefícios, para você focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. ERG Life, cuidando da saúde e benefícios da sua empresa. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é a importância da educação financeira nas empresas. E estamos aqui com o amigo Jackson Dorta. Ele é estrategista de investimento e alavancagem patrimonial. Pessoal, o bate-papo tá incrível aí, né? Jackson, empresas que investem na educação financeira ganham o que na prática? Bom, é muito simples. Quando você fala em educação financeira, você fala de um colaborador muito mais equilibrado, né? Então, primeira coisa, você vai ter um colaborador muito mais produtivo. Você vai ter um ambiente de trabalho melhor dentro da sua empresa, né? E dentro disso, naturalmente, você vai ter os resultados dentro da empresa, das metas, da estratégia, sim, da organização. Sim. Então, ainda hoje você tem muita tecnologia, tem IA, mas se aquele cara que opera isso não estiver bem, não vai dar certo. Então, você é a garantia de produtividade e de uma melhor rentabilidade no seu negócio. Falando de forma daí muito mais fria, é exatamente isso. Então, hoje você tem um colaborador mais equilibrado, mais motivado. E sabe uma coisa que eu percebo muito, Cláudio? A relação do colaborador com a empresa muda quando ele percebe que a empresa teve a preocupação com ele a nível de trazer a educação financeira para dentro da vida desse colaborador. Então, esse vínculo fica muito mais forte, né? Porque, eu já cheguei em empresas Cláudio, que você tinha lá 80% dos colaboradores endividados. E depois de um trabalho de 3 meses, 90 dias, você consegue baixar isso daí para 30%. Por quê? Porque o pessoal vai entender como lidar com o dinheiro. Então hoje eu já tenho minha independência financeira. O que significa independência financeira dentro da nossa metodologia? Se eu parar de trabalhar hoje, o que eu conquistei e o que eu tenho de rendimentos já me mantém pelo resto da minha vida, né? Mas então, por que eu estou aqui? Porque dinheiro é só uma parte do processo. Hoje o que eu estou fazendo não é só sobre dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, tenho uma relação maravilhosa com o dinheiro, mas é muito mais sobre transformação. Então, isso é fundamental, porque quando você leva esse coração para dentro da sua empresa e seu colaborador sente isso, a relação de fidelidade e gratidão do colaborador com a empresa muda de patamar. Poxa, você falou de transformação, mas principalmente transformar pessoas, né? Sim, é maravilhoso. E aí que você falou, quando a empresa leva isso pro mundo dela ali, as pessoas passam ali, poxa, você falou, poxa, bacana, estão preocupadas aí com a questão da educação financeira. Estão investindo em mim. Estão investindo em mim, né? E é verdade, porque quando a pessoa está de forma endividada, se ela tiver família, como a gente falou aí, vai afetar a família e na empresa também, como você falou. Com certeza uma delas é cair a produtividade, né? Sim, a pessoa sim. Tá endividada porque afeta ali o emocional, né? Então, se eu estou emocionalmente afetado, eu não vou ter um bom desempenho no meu dia a dia no trabalho. Agora, quando a empresa investe nisso, na prática o quê? É resgatar esse colaborador, Sim. né, para um mundo mais de tranquilidade, onde ele possa ficar bem ali, né, Sim. emocionalmente. Sim, exatamente resolver isso. essa parte aí financeira, né, Jackson? E melhorar ali, né? E isso é fantástico. Até para ele como pessoa também, né? E isso não é bom só na prática para a empresa, não, para a pessoa também. Também. Para o colaborador, porque está saindo de uma situação tóxica para ele. Que isso prende a pessoa, né, Jackson? E com isso a pessoa fica, se solta, Sim. se liberta, as coisas começam a fluir mais. Seria isso? E você lembra que eu falei para você que um dos nossos seus é o controle. Então, quando a pessoa passa a ser mais disciplinada na vida financeira dela, por exemplo, fazendo um orçamento pessoal bem feitinho, todo dia lançando lá, pegando lá, você gastou aquela história boba. Você gastou lá a gorjetinha que você dá
dá no restaurante, a gorjetinha que você dá pro cara que guarda carro. Se você é uma pessoa que tem uma vida, sei lá, que vai em muitos lugares, por exemplo, você é um representante comercial, que paga muito lugar, que você tem que dar a caixinha pro cara que toma conta ali, você vai chegar no final do mês e você vai ver que você gastou R$140, às vezes com caixinha que você dá, com gorjeta que você dá. Daí, Jackson, mas é para parar da gorjeta? Não, não é isso que eu tô falando. Você tem que saber o que você está fazendo, porque de repente chega uma hora que você fala assim, opa, esse mês eu não vou dar gorjeta, porque R$140, tal, dentro disso daqui, tal, no final do mês são aqueles R$300 negativos que tá dando. Exato. Ah, Jackson, mas você tá falando com isso o quê? Falando que é o seguinte, velho, você vai ter que fazer escolhas na sua vida como você tem sempre que fazer. Sim, sim. Então eu sempre falo uma coisa para as pessoas, olha, hoje, por exemplo, uma comida que você leva de casa hoje para o seu trabalho, você vai pagar em média de R$15 a R$20, com arroz, feijão, salada, etc., quando você faz em casa. Se você come no restaurante, você vai gastar R$40, R$50. Se você está numa fase da tua vida e você fala assim, não, eu vou zerar todas essas dívidas que tem, entra no módulo Kamikaze, faz comida em casa, leva, tal, que você vai ver que no final do mês, a diferença que deu, você vai conseguir amortizar realmente suas dívidas. Mas se você tem a disciplina de fazer isso na fase crítica, daqui a pouco você vai colher os frutos disso. Porque essa disciplina, você vai colocar essa força em outras coisas. Sim. Da mesma forma, quando você busca uma renda extra, que daí a gente também fala dentro disso, chega numa renda extra. Hoje você tem N formas, por exemplo, você fica como afiliado da Shopee. Você consegue vender sem sair de casa, compartilhando nas suas redes, tendo um link lá, uma série de produtos que o pessoal tem uma grande aceitação, que você consegue fazer praticamente sem investir dinheiro nenhuma. Você vai ganhar uma comissão em cima disso. Então aquelas pessoas são muito comunicativas, participam de um monte de grupo, é uma forma de repente você rentabilizar. Então, Cláudio, eu digo para você, é a mudança de mentalidade. Só que não existe, é a mesma coisa do seu corpo. Seu corpo não vai mudar se você não parar de comer massa, se você não for para academia e se você não for mais regrado. A sua vida financeira é exatamente a mesma coisa. Só que depois que você ganha essa força, essa musculatura, aí as outras áreas da sua vida também serão beneficiadas por isso. Pode ter certeza. Eu garanto, primeiro, pela minha história pessoal. Segundo, pela experiência que nós temos aí de anos já falando sobre educação financeira e sentindo como isso muda as relações pessoais, relações de famílias, relações nas empresas. Poxa, Jacques, você falando tudo isso daí, me veio agora na memória, até pegando aí um gancho aí de trazer um pouco aqui para o mundo do esporte, pegando aí os jogadores mais antigos que ganhavam muito dinheiro, mas eles não tinham ninguém ali na época que desse essa orientação. E muitos desses jogadores que eram famosos, que tinham muito dinheiro, hoje em dia não tem nada, passam dificuldade. E a gente percebe isso que hoje em dia, os jogadores mais atuais, normalmente tem um pai, alguém que está orientando ali o gerenciamento, e isso faz toda a diferença, ter alguém por trás que te ajude a saber lidar com o dinheiro, Sim. A investir. Né? É um exemplo de jogador, né? Não, foi jogador aqui, mas... só um exemplo aí, né? Ganhavam muito dinheiro o jogador. Você quer um outro exemplo muito legal, Cláudio? 80% das pessoas que ganharam na Loteria Federal, depois de algum tempo, voltaram à mesma situação financeira antes de serem ganhadores da loteria. 80% das pessoas. É muito alto. Isso significa o quê? Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É sobre esses princípios, conhecimento, mentalidade. O que você constrói que vai te dar alicerce para você ter uma vida financeira equilibrada. Sim. Eu sempre falo isso. Para quem está endividado, se eu dobrar o quanto ele ganha, ele vai dobrar a dívida em pouco tempo, porque ele não entendeu a mecânica do dinheiro, não entendeu o jogo do dinheiro. A hora que você entende as leis do dinheiro, aí você começa a ser dono, você entender o fluxo e saber como você faz para gerar dinheiro. Dinheiro não é causa, dinheiro é resultado. A causa é o seu aprendizado, a sua consciência, o seu controle. E isso vai te dar potência para você escalar com relação ao dinheiro. Sim, sim. E já, como iniciar esse programa de educação financeira dentro das empresas? Bom, eu vou te falar uma coisa. A forma de iniciar a educação financeira dentro da empresa é iniciando. Né? Então pode parecer redundância, mas assim, hoje é muito legal que você vai começar um programa de educação financeira na sua empresa.
Daí você vai lá para o RH e fala assim, olha, nós precisamos de um programa de educação financeira aqui para o pessoal. Aí vai talvez o responsável pelo treinamento, não, pode deixar. Aí ele vai lá no YouTube, putz, pode ter certeza que no YouTube tem conteúdo pra caramba, ou então você pega IA. Aí você pega IA, você joga lá, fala assim, ó, desenvolver um programa de educação financeira para fazer o PowerPoint da educação financeira, vai sair lindo. A pergunta é, a pessoa que vai ministrar esse treinamento, ela já tem independência financeira? Ela controla a vida financeira dela de uma forma? Porque não adianta nada a informação se você não tiver a prática, se você não tiver essa experienciação, que eu gosto dessa palavra. Sim. Então, assim, hoje eu tenho educação financeira e eu tenho liberdade financeira. Então, o nível que eu levo de informação para as pessoas é um nível em que eu vou sentir a fase que ela está, pegar nas mãos e gradativamente levar de uma forma inteligente. Seja isso numa empresa, porque a base da educação financeira é simples. Você quer ver uma coisa, Cláudio? Sabe como você faz para ficar milionário? Olha, eu vou te dar o segredo, né, cara? É simples. É você gastar menos do que você ganha e investir de forma inteligente a diferença. Não é simples? E para fazer é simples? Gastar menos do que você ganha. Tem gente que não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Então tem que ter o passo a passo. E investir de forma inteligente. Aí tem gente que vai guardar na poupança. Você acha que quem guardar dinheiro na poupança vai conseguir ganhar musculatura? Não vai, porque a poupança, via de regra, é enganação. Da mesma forma que de repente vai comprar um título de capitalização. Então, ou seja, toda essa jornada, mas pega alguém que já fez a jornada. Não pega alguém que vai lá, vai falar bonito lá na frente, mas que você vai ver a vida financeira. Olha, uma vez, olha como são as coisas, Cláudio. Uma vez eu tinha uma pessoa que ele dava palestra sobre saúde em empresas, e uma das coisas que ele falava sobre saúde é a questão do fumo. Só que essa pessoa fumava. Você sabe que eu tava pensando aqui, em vez na minha mente, alguém de sentido aí. Então imagina, o cara chega da empresa, pessoal, olha, saúde, blá, 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 não pode fumar. E o cara é um fumante. Entendeu? Então vai ter muita gente que vai tentar ensinar aquilo que ele não vivencia. Então eu digo para vocês, tem que ter essa inteligência, vai levar para a empresa, leva de uma forma consistente, inteligente, leva, hoje você tem várias metodologias validadas no mercado, a diferença da nossa é que a gente trabalha com o coração, né? Eu falo que assim, você entender o jogo do dinheiro, você entender o jogo do seu autorrespeito, de você ser melhor, mais forte, mais resiliente, porque meu irmão, você nunca vai ter recurso para tudo na vida. Você não vai ter recurso de tempo, você não vai ter recurso de dinheiro, você não vai ter recurso de saúde. Então, à medida que você aprende a lidar com essa escassez de recursos, você aprende a ser mais forte também. Dinheiro é energia. Dinheiro é frequência. Isso você tem que entender esse jogo do dinheiro para você saber como fazer esse dinheiro trabalhar para você e você não trabalhar para ele. Uau! É nóis! Ei, Michel, já estamos aprendendo aqui bastante. Não, pessoal, ó. É simples, ó. Hoje quando a gente vai começar... A Raíssa tá aqui presente também aqui. A Raíssa tá lá, tá aprendendo, mas ó... DNA aqui. Imagina, Raíssa, quantos anos você tá, Raíssa? 22 anos. Pessoal, nós temos aqui, ó, uma aluna do marketing lá do Colégio ENIAC, da Faculdade ENIAC, de 22 anos. Se eu tivesse aprendido com 22 anos, se eu tivesse um mentor como eu, com 22 anos, hoje eu teria fácil aí um patrimônio acima de 20 milhões. Sim, então é milionário. Você entendeu? Mas, Jackson, por quê? Porque a nossa geração não tinha internet. A nossa geração não tinha essa facilidade. Não tinha. Entendeu? Então, nossa geração, nossos pais ensinavam. Meu pai me ensinou o seguinte, filho, estude, faça a faculdade, tenha um bom emprego, compre uma casa e tenha uma vida segura. E eu cumpri isso. Prestei um concurso público, passei num concurso extremamente concorrido, construí uma carreira decente e hoje minha família tem uma razoável segurança financeira. Hoje, a gente está falando diferente, fala assim, cara, vai cumprir seu propósito. E a hora que você começa a casar o que você gosta, o que seu coração fala com o dinheiro e tal, aí você potencializa tudo. Que é um outro rolê sobre dinheiro, mas se você não controla o básico, vou cumprir meu propósito. Velho, você está endividado, você não vai cumprir seu propósito em lugar nenhum. Como é que você vai dar uma palestra de educação financeira sabendo que amanhã vai chegar o pessoal da energia elétrica na tua casa e vai cortar a energia elétrica? É bem isso.
Tá? E aí você também não aprendeu nada, porque você vai estar ensinando coisas que você não pratica na sua vida. Então, Cláudio, para deixar muito claro, são duas formas. Para levar para as empresas, hoje eu acho que é fundamental, com a NR1, etc. É uma questão de inteligência. Você vai agregar valor e você vai potencializar resultados na tua empresa. Sim. Tá? E fora disso, nós vamos ter mensalmente hoje uma palestra gratuita, onde nós falamos o básico sobre educação financeira. Só nessa palestra já vai ter o básico para você sair das suas dívidas. Tá? Então a gente é educação financeira de devedor a investidor. Então são palestras de 1 hora e meia, e que provavelmente nós vamos fazer aqui em alguns espaços públicos, que não são gratuitas. O que nós vamos pedir talvez sejam alimentos, para que a gente possa também fazer valer esse círculo virtuoso, né, de ajudar pessoas que realmente precisam. Sim, então um pouco também para o lado social, né? Sim. Temos que olhar lá. Isso é prosperidade. Né? Abençoado é aquele que pode dar e não precisa receber. E esses encontros vai ser aqui em Guarulhos mesmo? Aqui em Guarulhos, e olha, estou numa fase que eu vou começar também a expandir via as redes sociais, mas eu sou da velha guarda e eu gosto de estar em ambiente que eu estou com as pessoas e olho nos olhos das pessoas. Porque daí você... É que nem a nossa amizade. Hoje, quando você faz uma reunião online, é bacana, mas é direta. A hora que você senta, daí você vê convergência, vê amigos em comuns, vê histórias, vê parceria. Então, eu ainda me encanta estar no campo de batalha presencialmente. Sim. Mas eu também vou exponenciar isso daí, eu vou começar a ter muito conteúdos online para a gente poder levar essa informação que nem esse daqui que nós estamos fazendo. Né? Das pessoas, de repente, o que eu falei aqui, de repente, se é a dor de alguém que fala assim, putz, esse cara ele falou uma coisa que é verdade. Né? Eu estou aqui fazendo um monte de coisa para minha igreja, mas a minha conta de luz está para ser cortada. Então, meu irmão, a caridade começa dentro de casa. Se você não faz o beabá com você, dentro da sua casa, para a tua família, não adianta você querer mudar o mundo, cumprir seu propósito, se você não cuida da sua tribo. Exato. Isso tem a ver com riqueza, tem a ver com prosperidade, tem a ver com dinheiro. E dinheiro tem a ver com você saber as regras do dinheiro. Sim. Poxa, fantástico, hein? Jackson, uma pena, mas o programa tem os minutos finais, né? Mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui no programa. Deixe suas considerações finais e reforce suas redes sociais para o pessoal te acompanhar lá, né? Para você estar divulgando também os eventos. Fique à vontade, por favor. Tá, então, pessoal, olha, como me encontrar? Aonde você colocar Jackson Dorta, você vai me encontrar. Então, @Jackson Dorta no YouTube, Jackson Dorta no Instagram, Jackson Dorta no Facebook, Jackson Dorta no Twitter, Jackson Dorta. Onde você jogar Jackson Dorta, a gente vai se encontrar lá. E os lugares onde eu vou estar divulgando todos os meus eventos, todos os meus conteúdos. Hoje, assim, eu quero impactar. Cláudia, é muito legal, só para esses 2 minutinhos. Hoje eu tenho 3 grandes missões na minha vida. Talvez a palavra não seja 3 grandes objetivos na minha vida. Primeiro, os objetivos gerais da minha vida. Primeiro é aprender. Segundo é criar virtudes. E o terceiro é servir. E hoje, meus objetivos hoje. Primeiro é servir. Segundo é transbordar. Então, o que eu aprendi na minha vida, pessoal, eu quero compartilhar. E o terceiro é ser ponte, né? Eu fiz uma campanha de arrecadação de doações no meu condomínio e ontem nós entregamos lá uma quantidade significativa numa igreja do meu bairro, e então eu fui ponte. Eu ajudei quem tem um pouquinho para dar, quem está precisando, eu fiz a ponte. E hoje o que eu puder servir, é isso que eu estou fazendo, meu irmão. Uau, maravilha. Mais uma vez, gratidão, viu, Jackson? Pessoal, é um momento muito especial aqui para mim aqui no programa, na Rede Alto Tietê. Eu estou me despedindo da emissora Rede Alto Tietê. Eu não digo um adeus, mas um até logo. A jornada continua em uma nova emissora já a partir de abril. Um sonho se realizando. Me acompanhe nas redes sociais e acompanhe as novidades, tá certo? Não posso encerrar o programa sem deixar alguns agradecimentos especiais. Primeiro ao Jackson Dorta, que esteve aqui comigo presente, né? Então, como já falou aqui, ele foi o meu primeiro convidado do programa Gestão em Pauta 3 anos atrás, e agora ele podendo participar desse programa especial agora, completando os 3 anos. Mas eu quero citar alguns nomes também. Ao Gilberto Silva, ao Carlos Santiago, a Sol, pessoas do início da minha jornada com o programa Gestão em Pauta, o qual deixo o meu carinho. E depois pela emissora Rede Alto Tietê TV, através do grande amigo Mauro Vaz,
que eu deixo um grande abraço. Aliás, uma pessoa incrível. Também a Manu, o Abner, a Thaís, toda a equipe da Rede Alto Tietê TV, tá certo? Pessoal, não deixe de acompanhar aí a Rede Alto Tietê pelos canais do YouTube Pode na Rede e também pelo canal do YouTube Rede Alto Tietê e no canal 527 da Claro Alto Tietê, na cidade do Alto Tietê e Guarulhos, tá certo? Bom, quero também agradecer a nossa audiência aí, os apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a RG Life Saúde Corporativa e a Remunerar Consultoria. Pessoal, a jornada continua, me acompanhe nas redes sociais para saber as próximas novidades, tá certo? No LinkedIn eu estou como Cláudio Luve e no Instagram, Cláudio Luve Oficial e Gestão e Pauta Oficial. Meu agradecimento, pessoal. Até breve. Tchau, tchau, gente. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A ZUC Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMED. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A ZUC guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. No cenário empresarial atual, o bem-estar dos seus colaboradores é a base do seu sucesso. Mas como garantir uma saúde corporativa eficiente, humana e sem burocracia? Na ERG Life, sob a liderança experiente de Edson Gatto, com sua vasta e comprovada dedicação à saúde, acreditamos que a solução está em um cuidado que vai além. Nosso propósito é inspirar uma nova era de saúde corporativa, tornando-a mais humana, acessível e impactante. Oferecemos um portfólio completo, planos de saúde e odontológicos personalizados, seguro de vida e uma consultoria especializada que cuida de tudo, da gestão à negociação. Nosso atendimento é humanizado e ágil, com SLAs que garantem respostas em minutos e um NPS na zona de excelência. Conte ainda com o suporte de nossa consultoria médica e jurídica especializada. Vamos além, com programas de saúde anuais, materiais de comunicação personalizados para seus colaboradores e o investimento contínuo em tecnologia e prevenção. Nosso compromisso com a excelência é garantido por processos como o Six Sigma, assegurando a tranquilidade que sua empresa busca. Cansado de altos custos e atendimento ineficaz, a ERG Life é a sua parceira ideal para um futuro de saúde e bem-estar corporativo. Cuidamos da saúde e benefícios, para você focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. ERG Life, cuidando da saúde e benefícios da sua empresa. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV.